Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Como é bom nós estarmos juntos na presença de Deus, como é bom nós estarmos aqui, né? Nesse culto presencial, sentindo falta de muitos, porque ainda não podemos, né? Estarmos totalmente juntos, mas eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, você que está aqui, e também sobre a sua vida, você que está em casa. E quero te desafiar nesta noite a pegar esse link do culto e enviar para todos os seus familiares, os seus amigos, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ministrar o seu coração e existem muitas pessoas que precisam ter acesso à palavra de Deus e receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar na sua vida, também na vida de outras pessoas, e isso depende de você, amém? Então pega esse link do culto e envie para o máximo de pessoas que você conhece, amém? Glória a Deus. Nós estamos iniciando hoje uma campanha cujo título é Restituição. E hoje o tema desta palavra é: o que é restituição? Nós precisamos começar entendendo o sentido, o significado desta palavra. Então, eu quero projetar aí para você o que é restituição. E quando nós abrimos o dicionário, né? Quando nós procuramos a definição desta palavra, nós vamos encontrar que a restituição é o ato ou efeito de restituir. É entrega de alguma coisa a quem ela por direito pertencia. É devolver aquilo que lhe é devido. Então, em outras palavras, resumindo, a restituição é você ter de volta aquilo que se perdeu. Mas eu quero que você entenda algo nesta noite. A restituição, ela só acontece quando você se apropria, quando você toma posse daquilo que é seu por direito. E por algum motivo isso lhe foi roubado. E aí nós podemos pensar quantos sonhos, quantos projetos, quantas situações nós vivenciamos que nós fomos roubados. E que nós precisamos nos apropriar da promessa de Deus, que é um direito seu, que é um direito meu e que nós podemos reivindicar. Então hoje eu quero que você saia daqui entendendo isso, que tudo aquilo que ficou para trás, que tudo aquilo que foi roubado da sua vida, se há algum propósito, Deus pode restituir, amém? Você pode declarar nesta noite: a restituição é para mim. Você que está em casa pode repetir: a restituição é para mim. E é interessante que a Bíblia fala da restituição em vários sentidos. Quando Deus estabeleceu a lei da restituição, Ele estabeleceu essa lei para o povo de Israel como uma forma de reparação. Deus abençoando o povo por causa das suas perdas. E Deus restitui Israel de muitas perdas que eles atravessaram, que eles tiveram. Mas é interessante que quando Deus estabelece a lei da restituição, Ele não estabelece uma restituição de qualquer maneira. A restituição, ela precisa ser dobrada. A restituição significa o seguinte: a parte que foi lesada, ela precisa ser restituída. Mas ela não será restituída de qualquer maneira. Ela será restituída com uma unção dobrada. Ela será restituída de uma forma dobrada. Você consegue entender que tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que um dia foi retirado da sua vida, o Senhor vai trazer em dobro, amém? E é interessante quando nós olhamos para a vida de alguns homens na palavra de Deus. E eu quero citar alguns deles para você. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos claramente o que é restituição. A Bíblia diz que Jó, um homem temente a Deus, um homem íntegro, que atravessou um processo de perdas muito grande na sua vida. Jó perdeu coisas valorosas. Jó perdeu coisas que não têm preço.
ele perdeu a sua família. Mas ele também perdeu coisas valorosas que têm preço. Ele perdeu as suas propriedades, os seus bens. Mas é interessante que no final, no término da história de Jó, nós vamos perceber que Deus restitui em dobro tudo aquilo que Jó possuía. Nosso Deus é um Deus de restauração. Nosso Deus é um Deus de restituição, amém? Nós podemos ver também na vida de Zaqueu. É interessante quando Zaqueu olha Jesus e ele percebe que aquele homem tem algo precioso. E aí Zaqueu convida Jesus para entrar na sua casa. Mas Jesus não só entra na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus entra na vida de Zaqueu. E quando Jesus entra na vida de Zaqueu, a primeira coisa que Jesus promove no coração daquele homem é o arrependimento. E aí Zaqueu começa a pensar nas suas atitudes, porque ele era um homem usurpador. Ele usava daquilo que ele praticava uma forma enganosa de retirar dinheiro a mais daqueles que necessitavam. Não é diferente do que nós vemos tantas pessoas fazendo hoje em dia. Zaqueu era um cobrador de impostos. E ao invés dele cobrar aquilo que era legal, ele sempre dava um jeitinho de cobrar além, de usufruir daquilo que não era dele por direito. Mas quando Jesus entra na vida de Zaqueu e ele se arrepende, ele mesmo tem uma atitude, talvez inesperada para muitos. Ele diz: olha, tudo aquilo que eu lesei, tudo aquilo que eu prejudiquei, tudo aquilo que eu usurpei, eu vou devolver. Mas eu não vou devolver de qualquer maneira também, eu vou devolver em dobro. Tudo aquilo que eu lesei, restituição. Então a restituição fala disso. De você devolver, de você trazer de volta aquilo que se perdeu, mas não de qualquer maneira. Não de qualquer maneira, mas em dobro. Deus tem bênçãos em dobro para a sua vida. Deus tem bênçãos em dobro para a sua casa. Deus tem bênçãos em dobro para a sua família. Deus tem bênçãos em dobro para a sua saúde. Nós precisamos o quê? Nos apropriar desta verdade, amém? Então eu quero estudar com você a história de uma mulher que nós conhecemos muito. E todas as vezes que eu estudo esta passagem, todas as vezes que eu leio sobre a vida desta mulher, grandes ensinamentos o Senhor traz ao nosso coração. Porque a palavra de Deus é viva. Todas as vezes que você lê, todas as vezes que você medita na palavra de Deus, vem uma revelação fresca do céu. Porque a palavra de Deus tem esse sentido na nossa vida. Ela traz uma revelação nova. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4. E nós vamos ler aí uma sequência de milagres na vida de duas mulheres, né? O profeta Eliseu, ele opera um milagre do azeite, né? Na vida daquela viúva. E logo em seguida nós vamos ver Eliseu operando o milagre. Deus, né? Operando o milagre através da vida de Eliseu na casa da mulher sunamita. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 8. E eu quero ver com você nesse texto algumas características desta mulher. E o texto começa assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. E daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Olha que coisa interessante, a primeira característica desta mulher, a Bíblia não menciona o seu nome, mas a Bíblia fala que ela era uma mulher diferente, ela era uma mulher de posse, ela era uma mulher de bens, ela era uma mulher rica. E aí dá continuidade, passou Eliseu por Sunem.
Sunem era uma cidade na região central de Israel. Ficava aparentemente numa rota central de Israel. E era necessário que Eliseu passasse por Sunem. Então todas as vezes que ele passava por aquele caminho, aquela mulher o observava. E ela o chamou para entrar na sua casa e se alimentar. A primeira característica, ela era uma mulher rica e importante. A segunda característica, ela era uma mulher observadora. Ela olhava o profeta e ela observava que não era somente a roupagem, porque naquela época o profeta usava uma roupa de couro, ele se destacava pelas roupas que ele usava. Mas não só a sua roupagem, mas também ela observava que Eliseu era um homem de Deus. Porque aquela mulher também era uma mulher temente a Deus. E ela reconheceu, esse é um profeta, esse é um representante de Deus na terra. E eu vou usar da minha generosidade para com ele. Observe só, ela era rica, observadora e generosa. E a generosidade dela, o coração daquela mulher, disposto a ofertar ao Senhor, disposto a dar além do que ela tinha ao profeta. Ela não se contentou somente em alimentá-lo, mas ela conversou com seu marido e disse: olha, nós vamos fazer um quarto aqui em casa. E todas as vezes que o profeta, ele vier a Sunem, ele tem um lugar para ele ficar. Ele é o seu discípulo. Interessante que, naquela época, eles ficavam estadias. Imagina, né? Nós hoje temos todos os recursos que nós precisamos, carros, motos, bicicleta, cavalo. Naquela época se andava quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé, camelo, dias e dias. E era necessário o quê? Que eles descansassem, era muito tempo andando. E as estadias daquela época, os lugares para se hospedar naquela época, não eram os hotéis que nós temos hoje. Muitos deles eram precários demais. Aquela mulher se preocupou com um lugar confortável para o profeta estar, repousar. E ela, em acordo com o seu esposo, decidiram fazer um lugar para que o profeta pudesse repousar. Generosidade. E a Bíblia continua dizendo que, numa forma de agradecimento, Eliseu disse: nós precisamos recompensar esta mulher pelo que ela fez, por esse coração tão generoso, tão doador, com desejo imenso de contribuir com o reino de Deus. Nós precisamos fazer algo por ela. Mas o que essa mulher rica precisava? Quando eles chamam para conversar, para perguntar o que ela precisava, ela disse: olha, aparentemente eu não preciso de nada. Eu habito no meio do meu povo, eu gosto de morar aqui, eu gosto de viver aqui. Eu sou casada, eu sou bem-sucedida, eu sou generosa, eu não preciso de nada. Mas existia dentro do coração daquela mulher um sonho que o Senhor conhecia. A Bíblia diz que eles observaram que ela era casada, o seu esposo idoso e que ela não tinha filhos. E a primeira coisa que Eliseu, no seu coração, intercedeu ao Pai, foi para que ela tivesse o quê? Um filho. E quando Eliseu chega para aquela mulher e disse: olha, daqui a 1 ano você vai estar com o filho nos seus braços. O que aquela mulher diz? Ah, profeta, não minta para a sua serva, porque dentro do seu coração havia um sonho que poucos conheciam, mas o Senhor sabia. E eu quero te dizer que no oculto do teu coração existem sonhos que o Senhor conhece. No oculto do seu coração existem projetos, existem sonhos, desejos que o Senhor conhece.
E mesmo que as situações aparentemente impeçam o realizar dos sonhos de Deus na tua vida, eu quero te desafiar a continuar crendo, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele determinou para a sua vida. Você precisa crer. E aconteceu exatamente como o profeta havia dito. Aquela mulher teve um filho. Aquela mulher teve o seu sonho realizado. Assim como nós também teremos os nossos sonhos realizados. Temos os nossos sonhos realizados. Quantos projetos e sonhos o Senhor já realizou na nossa vida. Somos gratos por isso. Mas quantos outros sonhos o Senhor ainda vai realizar? Amém? E nós continuaremos crendo e servindo ao Senhor até o dia da concretização dos projetos dEle, dos sonhos dEle na nossa vida. Mas aconteceu algo inesperado. Aquele filho cresceu, por volta dos seus 12 anos, ele foi trabalhar com o seu pai. E num determinado momento ele sentiu uma dor de cabeça muito forte. E ele começou a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E aí o seu pai pediu para que o seu empregado levasse até a sua mãe. E ele chegando em casa com aquela dor insuportável, a mãe ali tentando seus recursos de mãe, mas não teve jeito. Aquele filho faleceu. E aí as características dessa mulher continuam. Porque quando o filho falece, acontece algo extraordinário. Nós que somos mães, nós sabemos o que é ter um filho doente. Imagina ter um filho morto. Meu Deus. Aquela mulher, quando ela se depara com uma situação de morte, a primeira coisa que nos surpreende é que aquela mulher não se entrega ao desespero. O que ela faz? Ela observa, a situação é crítica, a situação é uma situação de morte, mas ela pensa, existe alguém que pode solucionar esse problema. Existe alguém que eu posso recorrer, que pode intervir por mim, e é a Ele que eu vou procurar. E aí ela vai até o profeta. E no meio desse processo, no meio desse caminho, até o homem de Deus, eu imagino que passava na cabeça daquela mulher. Muitos conflitos, eu não pedi um filho, foi o Senhor quem me deu, agora ele está morto. Ai Senhor, muitos conflitos entraram no coração daquela mulher. Mas o objetivo dela era encontrar o profeta. O objetivo dela era encontrar um representante de Deus. O objetivo dela era que aquele profeta determinasse, que aquele profeta orasse e algo sobrenatural acontecesse. E nós já conhecemos um pouco da história. Quando ela está no meio do caminho, ela encontra Geazi, discípulo de Eliseu. E ele pergunta para aquela mulher, olha, como que você está? Eliseu, fala, Geazi, vai até o encontro dela, pergunta se está tudo bem com o filho, se está tudo bem com o esposo, se está tudo bem na sua casa. E assim ele faz. E ele pergunta para aquela mulher, está tudo bem? O que ela responde? Está tudo bem. Ela não estava mentindo. A situação estava realmente crítica. E quando ela responde, está tudo bem, é uma forma de declarar, olha, está tudo bem, eu creio que vai ficar tudo bem. E também porque ela sabia que não era intermédio de Geazi, ou Geazi, mas era o profeta. Muitas vezes, nós queremos ouvir a opinião das pessoas, a solução das pessoas. E aí nós começamos a compartilhar situações com qualquer pessoa na esperança de que as pessoas tragam a resposta. Querido, existem situações na tua vida que você vai compartilhar com homens e mulheres de Deus, sim. Mas a maior parte delas, você vai precisar ir até Deus. Até Deus. E quando muitos perguntarem para você, está tudo bem? Está tudo bem. E aonde que eu vou falar que está tudo mal? Com o meu joelho no chão, no meu quarto, com a minha porta fechada, chorando com o meu Deus.
Querido, vai tudo bem, numa atitude de fé, vai tudo bem. Mas o Senhor conhece o meu coração. Ele sabe do que eu preciso. Foi exatamente essa atitude que aquela mulher teve. Geazi, está tudo bem. Mas quando chega diante do profeta, a Bíblia diz que aquela mulher se joga aos pés do profeta. E ela chora e ela fala, o meu filho está morto. Diante do homem de Deus, ela rasgou o coração. Diante de Deus, nós não podemos viver de máscaras. Não adianta viver de máscara, porque o Deus que nós servimos nos conhece. Diante do nosso Deus, nós podemos rasgar o nosso coração. Nós podemos falar para Deus toda a verdade do nosso interior. Porque o Senhor nos conhece. E antes de nós pedirmos qualquer coisa ao nosso Pai, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então aquela mulher vai até o profeta, se derrama ali aos pés dele. E aí nós conhecemos o decorrer da história, né? Ele pede a Geazi para ir até a casa da mulher. Ele vai, obedece, faz tudo certinho, a coisa não acontece. O profeta vai por uma vez e ora e faz tudo e não acontece, desce. Depois ele sobe de novo, vai até o lugar, até o quarto e vai e ora. E aí Deus restitui, restaura a saúde daquele jovem. E aquela mulher, né, fica feliz da vida, por quê? Porque o milagre aconteceu. Porque Deus ressuscitou o seu filho. Eu estou contando essa história aqui para nós conhecermos um pouco da trajetória desta mulher. Mas o que eu quero estudar com você vai um pouquinho mais à frente, que é 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 25. Aqui que eu quero estudar com você sobre a restituição. Essa mesma mulher próspera, essa mesma mulher rica, essa mesma mulher abençoadora, essa mesma mulher que teve um coração generoso para com o profeta. A Bíblia vai relatar que chega um momento onde a cidade daquela mulher passa por um período de muita fome. Passa por um período de escassez. E aí no versículo 25 diz assim: houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudarei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-te o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos mais, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho, para que comamos, e ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro de sobre a pele. Então a gente vê uma situação crítica, uma situação de fome, uma situação de morte. E lá no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo-me: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida
clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, este é o teu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Restituição. E eu quero te dar alguns passos para que a restituição aconteça na tua vida, na tua casa, na tua família. A primeira coisa que a gente vê, a atitude que essa mulher teve antes de ser restituída foi quando Eliseu chega para ela e disse: olha, você vai precisar sair do seu lugar, sair da sua casa onde você mora, ir para outro lugar, aonde você puder morar, porque o Senhor vai trazer fome sobre a terra, o qual virá por 7 anos. Quando Eliseu disse para aquela mulher: olha querida, você vai precisar sair do teu lugar, pega a tua família e sai. A primeira coisa que aquela mulher faz é obedecer à voz do seu líder. O que aquela mulher fez? Ela levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Quer restituição na tua vida, querido? Toda restituição passa pelo processo da obediência. A obediência precede o milagre. Quer milagre, quer restauração, quer um mover de Deus sobre a tua vida? Não existe mover sem obediência. Josi, obediência é o quê? Obediência aos seus líderes. Porque os líderes que o Senhor estabeleceu são aqueles que vão direcionar o caminho. São aqueles que vão nos conduzir, apontar o caminho. Nós precisamos obedecer à voz daqueles que o Senhor constituiu autoridade sobre a nossa vida. Quando Eliseu diz para aquela mulher: sai do teu lugar, ela não hesitou em dizer: mas por quê? Eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo, o que está acontecendo? Não, ela simplesmente obedeceu à voz do homem de Deus, porque ela sabia que Eliseu era um profeta, um representante de Deus na terra. Os líderes que o Senhor colocou como autoridade sobre a tua vida são exatamente representantes de Deus na terra, para te conduzir no caminho. Obedeça à voz da tua liderança. Segundo, também fala de obediência. Não só obediência ao homem de Deus, mas também à própria palavra de Deus. Quando ela entendeu, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Segundo a palavra. Eliseu tinha uma direção, por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era a figura do próprio Deus, dizendo para ela o que ela deveria fazer. Queridos, quer resposta para a tua vida? Obedeça a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito da sua vida, da sua conduta? A palavra de Deus diz sim, a palavra de Deus diz não, a palavra de Deus diz espera, a palavra de Deus diz avante, a palavra do Senhor diz muda o percurso. A palavra de Deus, ela nos aponta o caminho. Aquela mulher não só obedeceu ao homem de Deus, mas também à palavra. Ela cria. Ela tinha plena convicção de quem era Deus. Ela era uma mulher que ela era temente a Deus. Isso a impulsionou a também a ter essas características que eu mencionei no princípio. Obediência à voz da nossa liderança. Obediência à palavra de Deus. Terceiro,
Quer restituição sobre a tua vida, sobre a tua casa. Uma atitude que aquela mulher teve quando ela retorna. Ela fica 7 anos num determinado lugar, depois ela retorna. Mas aquela mulher não retorna sem fazer nada. A Bíblia diz que ela começa o quê? A clamar. Ela começa o quê? A orar. Saiu da sua casa, ao cabo de 7 anos, a mulher voltou, versículo 3. E saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Quer ver restituição na tua vida, querido? Não há restituição sem oração. Não há restituição sem clamor. E aqui deixa bem claro, ela orava, clamava pela sua casa, mas ela também orava e clamava pelas suas terras. Ela também orava e clamava pelo seu povo. Ela também orava e clamava por aquela cidade. O Senhor nesse tempo tem nos levantado para clamar, para orarmos pela restituição. Não só da nossa vida, não só daqueles que nós amamos, mas também da nossa cidade, também do nosso estado, também da nossa nação e também do mundo. O Senhor tem nos levantado para declarar restituição sobre os povos. E os milagres que nós temos visto nesses dias, queridos, é resposta do nosso clamor. Eu tenho estado tão feliz nesses dias porque eu tenho visto tantos milagres acontecendo. Tantas pessoas, a gente vê as notícias, olha, não tem fulano que nós estávamos orando. Estava no CTI entubado, 70% do pulmão comprometido, os médicos desenganaram, mas todos os dias nós estamos lá, Senhor, entra naquele hospital, Senhor, traz a cura, Senhor, traz a restituição, Senhor, opera um milagre, Senhor, Tu podes fazer todas as coisas, Senhor, Tu és maior do que o diagnóstico médico, Senhor, Tu és maior do que todas as coisas. Querido, não porque nós somos melhores, mas porque nós entendemos que basta uma atitude de fé para o milagre acontecer. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. E nós temos crido nesses dias que Deus está operando e Deus continuará operando, porque nós temos crido. E se nós temos crido, nós vamos ver a glória de Deus acontecendo na vida daqueles que nós amamos. Então, um dos ensinamentos que essa mulher deixa é: para que a restituição aconteça na sua vida, você precisa orar. Não desista de orar. Talvez aquela situação onde muitas pessoas falam para você: olha, querido, não tem jeito. Entrega para Deus. Abandona o barco. Isso aí não tem jeito. Mas se existe esperança no teu coração, existe convicção no teu coração, existe uma palavra que arde no teu coração, você precisa continuar. Você precisa continuar clamando, amém? Quarto, aquela mulher, ela entendeu que Deus não se esqueceu das suas promessas. A Bíblia diz que Eliseu se lembrou daquela mulher. Por que Eliseu se lembrou daquela mulher? Porque Deus fez Eliseu se lembrar daquela mulher. Querido, entenda uma coisa: nada está esquecido diante de Deus. Nada. Às vezes, nós passamos durante a nossa caminhada por processos tão árduos. Nesses dias eu falava para uma pessoa, quando nós estamos enfrentando um problema, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, nós olhamos para o problema e parece que ele é tão grande. Nós choramos, nós sentimos, nós nos entristecemos, mas a gente nem imagina que lá na frente o Senhor tem algo muito maior. Porque a nossa tendência humana é nós olharmos para aquilo que está à nossa frente.
É olharmos para o problema sim, para as adversidades sim. Elas estão acontecendo, elas fazem parte da nossa realidade. Mas as dificuldades, as tribulações, as provações não podem impedir você de olhar para o alvo. Não pode impedir de você olhar para as promessas. Porque o Senhor não se esqueceu de nenhuma das promessas que Ele te fez. Ah, Josi, mas eu não sei quais são as promessas de Deus para mim. Todas elas estão contidas na palavra de Deus. Todas elas estão. Ah, se você precisa de uma porta de emprego, a palavra de Deus diz que Ele te chamou para ser bem-sucedido. Ah, se você não dá conta de viver a sua vida sozinho, você se sente solitário, a Bíblia diz que o Senhor faz com que os órfãos vivam em família. A Bíblia fala que o Senhor é aquele que pode dar uma família para você. Ah, mas eu estou me sentindo assim tão sozinho, tão pequeno, sem ninguém. O Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias. Basta você chamar: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Então manifesta a tua presença. E eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar a sua presença de uma forma sobrenatural. Então, amados, como que termina tudo isso? Como que nós podemos concluir tudo isso? Nós podemos concluir que Deus agiu em favor daquela mulher. E sabe o que aconteceu? Como que Deus agiu em favor daquela mulher? O rei mandou um oficial para fazer a restituição. A restituição. O dobro de tudo aquilo que aquela mulher havia perdido. E eu quero te perguntar algo nesta noite. O que você tem de diferente dessa mulher? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que operou no passado. Ele opera no presente. O mesmo Deus que fez o milagre da restauração, da restituição na vida desta mulher, é o mesmo Deus que você serve. Então, querido, não há impossível para o nosso Deus. E eu quero que nesta noite você traga à sua mente e ao seu coração tudo aquilo que precisa ser restituído. Você que está nos ouvindo, está aí na sua casa, talvez você precisa ser restituído na sua saúde. Talvez você precisa hoje que o Senhor toque na enfermidade que você foi acometido e você precisa de uma cura. Nós declaramos a cura do céu sobre a tua vida hoje. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor traga a restituição da sua saúde. Em dobro, em dobro. Talvez você esteja em casa precisando de uma restituição na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua vida com os teus filhos. Talvez você precisa perdoar alguém. Você precisa ter no seu coração as qualidades, as características dessa mulher, de ser uma pessoa generosa. Talvez você tenha um sonho no teu coração, que você nunca compartilhou com ninguém, mas que o Senhor sabe. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor, Ele pode restituir. Ele pode restituir. Como diz a palavra do Senhor, a 100. E nós temos falado nesses dias, durante essa campanha, nas 4 semanas que nós estaremos juntos, nós vamos declarar 100 vezes mais. 100 vezes mais é o que o Senhor tem para você. Nós vamos cantar esse louvor agora. E eu quero que você faça desse louvor a sua oração, dizendo que a restituição dos céus vai alcançar a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus.